Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Quase todos conhecemos a vida de um homem que se tornou célebre pelas obras que escreveu, pela literatura que deixou e pelos pensamentos admiráveis que ofereceu à humanidade do seu tempo e à nossa humanidade. No entanto, há uma parte da sua vida algo desconhecida e que passou quase que despercebida pela maioria das pessoas que se debruçaram para ler as suas obras. Não obstante, trata-se de uma parcela de vida que muitas vezes explica o seu comportamento, alguma das suas obras, particularmente a sua obra célebre. Refiro-me a Antoine Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe. Exupéry, muitos de nós não sabemos, era um extraordinário piloto de avião. Possuía frota de avião, com a qual, de maneira pessoal, viajava daqui para acolá, para tentar de alguma forma refletir, relaxar, uma vez que tinha um comportamento exótico, estróina de um lado, excêntrico de outro. Exupéry tinha suas manias, caracterizado pelo materialismo. Ele havia adotado a postura filosófica do último quartel do século XIX e do primeiro quartel do século XX. O materialismo histórico, dialético, intelectual que era, deve ter lido as obras do positivismo de Auguste Comte, de Karl Marx e dos grandes teóricos do utilitarismo materialista, da ideologia empirista, que se fez célebre na época em que ele viveu. Exupéry, no entanto, não obstante de cultura materialista, ateu, confesso, tentava nas suas viagens pessoais, cujas rotas eram muito pessoais, não seguindo a regra das linhas aéreas internacionais da época, tentava sozinho, quase sempre, e em alguns momentos acompanhado por um amigo mecânico de avião, que com ele também viajava, ao olhar as estrelas de várias regiões pelas quais ele passava, tentar refletir e tentar entender o grande enigma do insondável, o grande enigma do universo. É assim que ele fez várias viagens, particularmente sob o céu do deserto de Saara, onde ele passava muitas vezes com seu avião particular, o chamado monomotor da época, para, de alguma forma, tentar refletir em relação à sua existência e mais tarde escrever os artigos, porque ele escrevia jornais, a revistas periódicas na época, e já se encontrava, naquele momento, ensaiando as primeiras experiências na área da literatura convencional, isto é, na produção de livros. Exupéry também tinha uma pertinaz e recorrente depressão, graças à qual ele era vítima de uma forte melancolia, uma violenta melancolia, que o fazia reflexionar a respeito da sua existência, de hábitos excêntricos, de alguns comportamentos viciosos. No entanto, era alguém idealista, que abraçava ideais sociais, revolucionários, humanos e humanitaristas. Em uma das suas viagens, por volta da década de 20 e 30 do século passado, passando pelo famoso deserto de Saara, o avião teve uma pane, estando ao lado do seu amigo mecânico, que tentou fazer um pouso de emergência, mas o avião tombou e caiu, e os dois sobreviveram, encontravam-se em pleno deserto de Saara, e ele percebeu que a morte era inevitável. Diante daquela situação tuanesca, daquela situação calamitosa, ele, que era de comportamento cético,
Esperou, portanto, racional que o era, a morte chegar, tentando com seu amigo uma salvação de emergência através de algumas tentativas do motor que, de alguma forma, sugeria estar com carência de combustível, portanto, de combustível para voar. E ali, enquanto o mecânico tentava alguma coisa, ele percebeu que dentro de alguns dias ele ia morrer ao lado do amigo, porque não havia nada. O sol ardente, era madrugada pela manhã, porque o avião tombou à noite, mas a manhã já estava se abrindo, e ele percebia que ele ia morrer inevitavelmente naquela situação inóspita, onde não havia alimentação, não havia água. Mas depois de caminhar para aqui ou para acolá, segundo ele, em uma das suas declarações, parecendo ser guiado por algo invisível que o conduzia para determinado caminho que ele nem sabia qual era, e caminhando como se estivesse sendo direcionado pela inspiração, pelo pensamento, que ele não atribuía nenhuma força espiritual, ele se defronta naquele deserto incomensurável, em uma região na qual ele percebe alguns ratos do deserto, chamados fenechtes. Esses roedores, que saltitando daqui para acolá, ao perceber a sua presença, Falo fica surpreso. Ele se torna surpreso diante daquela ocorrência, porque se havia ratos, roedores, alguns inclusive novos, alguns ainda filhotes, é natural pensar que deveria haver ali próximo água. E havendo água, deveria haver algum tipo de alimento, de alimentação. Pensando nisso, ele procurou seguir aqueles ratos céleres que deixavam no deserto as suas marcas. E depois de caminhar, pegada a pegada, passo a passo, dentro de alguns minutos, ele se defronta diante de uma região ainda desértica que apresentava alguns gravetos. E ao aproximar-se dos gravetos, daquela vegetação, ele percebe que nos caules, em volta do graveto, agarrado a eles, encontrava-se caramujos. Esses caramujos eram devorados por aqueles ratos que sobreviviam daquela forma. E ao defrontar diante daquela situação, ele percebe que poderia recorrer aos próprios gravetos como forma de alimentação vegetal, para tentar manter a sua vida. Mas ele, ao olhar aquela ocorrência, intelectual que era, idealista e questionador a respeito da existência, ele percebe um fato curioso dentro de alguns minutos. Os roedores, os ratos, os fenechtes, quando ocorria o momento da alimentação, e eles buscavam os caramujos que estavam presos nos gravetos, eles buscavam e se alimentavam sempre dos caramujos mais velhos, preservando os caramujos novos, os caramujos filhotes. E Exupéry teve exclamação, começou a raciocinar a respeito daquela ocorrência, o instinto animal, o instinto de conservação da vida, a natureza, porque se os ratos começassem a devorar os caramujos mais novos, não havia mais multiplicação da espécie, não havia mais a manutenção, a reprodução daqueles caramujos, e eles próprios morreriam. Uma vez que o animal não pode raciocinar, não pode pensar, deveria haver algum raciocínio além, alguma coisa que transcendia a sua capacidade de inteligência, ao seu raciocínio. E começou a pensar, conhecedor da natureza, porque viajava a miúde, ele começou a lembrar de alguns exemplos da natureza que parecem sugerir uma inteligência que organizou tudo, que formatou as ocorrências naturais de modo a que elas próprias se manifestem e se mantenham numa sabedoria que transcende a própria inteligência humana. É a partir dali que Exupéry faz uma espécie de reflexão a respeito de Deus, que deve haver uma causa primária, uma inteligência superior, faz um raciocínio a esse respeito, e nesse raciocínio ele ouve o seu mecânico gritá-lo. O avião estava consertado e poderia voar.
ele tem uma exclamação. E a primeira vez que ele acha que vai morrer, que está num perigo praticamente insolvável, sem solução, tem a sua vida salva. Mas o tempo passa e ele continua famoso, não apenas na literatura, mas também nas suas viagens pessoais, nas suas condutas excêntricas, nas suas manias, nos seus hábitos. E quando o governo argentino resolveu estabelecer uma linha aérea entre Buenos Aires e a Patagônia, convocou ele, que era uma autoridade na aviação aérea, para que ele pudesse dar sugestões e estruturar as linhas aéreas que ligariam essas duas regiões. E ele aceita a função, aceita o cargo e naturalmente estabelece ali as suas diretrizes. E é na Argentina que ele conhece a sua futura esposa, com quem vai se casar, constituindo família, mora, reside mais tarde em Paris, na França, porque era francês, nascido em Lyon, e ali vive praticamente o final da existência, o resto da existência, quando então mais tarde a mídia começa a noticiar que o famoso generalíssimo Franco estava erguendo-se ao poder e naturalmente desencadeando uma movimentação diferente na Espanha, chamando a atenção. E os idealistas da época, ligados às causas sociais, começam a fazer uma propaganda contra a proposta do general Franco para que evitasse que a Espanha se tornasse uma ditadura militar. E aquela propaganda vai sensibilizar vários intelectuais, vários idealistas, e Exupéry também se sensibiliza com aquela convocação para que as pessoas resistissem, para que as pessoas protestassem contra aquela onda de ideias que invadia agora o governo da Espanha. E ele próprio se alista no exército e resolve lutar conjuntamente com as forças armadas contra uma possível ditadura militar na Espanha. Mas por falta de habilidade, dirigindo aviões e naturalmente à frente dos aviões de guerras, ele, em uma das refregas, em uma das batalhas, é tornado prisioneiro, é preso e jogado no calabouço infecto. Ele é condenado à morte. Condenado à morte, que deveria acontecer no dia seguinte à sua prisão. Prisão essa que era guarnecida, protegida por um soldado que ficava patibular, embora jovem, parecia apresentava uma expressão patibular, a frieza da emoção, a ausência do sentimento, para guardar a sua cela, tendo ordens para que diante de qualquer movimentação da sua parte, qualquer tentativa de evadir-se daquele lugar, de fugir, que ele pudesse fuzilá-lo liminarmente, destruir a sua vida de maneira total. E diante daquela ocorrência, Exupéry estava diante de um segundo acontecimento que o levaria inevitavelmente para a morte. Ali, tendo o hábito de fumar um cigarro, ele procura os seus cigarros no bolso, mas percebe que se encontrava sem a própria roupa, porque quando foi preso, os soldados retiraram a sua roupa, colocaram um uniforme com uma numeração, e ele deveria ser chamado pelo nome, que era uma forma da guerra, uma forma das forças armadas da época, para primeiro destruir a identidade do indivíduo, conforme o psiquiatra Viktor Frankl, que viveu nos campos de concentração, que foi vítima de Auschwitz. Frankl vai dizer na sua época, depois de sobreviver ao terceiro Reich, ao holocausto nazista, que Hitler e os seus asseclas, antes de matar o corpo, matava a alma, porque colocava no próprio ombro dos prisioneiros dos campos de concentração de trabalhos forçados, de maneira a queimadura, uma ferradura, uma numeração, e as pessoas eram chamadas pelo nome, seja para o trabalho forçado, seja para a câmara de gás, seja para o fuzilamento mais tarde, eram chamadas sempre pelo número e não pelo nome. Frankl vai dizer, essa é uma das técnicas para anular qualquer sensibilidade em relação ao outro.
matar primeiro a identidade do indivíduo, para depois destruírem o corpo, para não haver nenhum tipo de conflito, porque não eram pessoas sendo assassinadas, eram números que eram eliminados, era uma forma de coisificar as pessoas. E ali, Exupéry experimentava a mesma ocorrência, uma numeração, e ao procurar os cigarros, o hábito, o condicionamento, o vício que ele cultivava, sentia falta de um cigarro e não possuía os bolsos. Ele encontrou no chão, ali na sua cela, ainda uma baga de cigarro não totalmente usada. Pegou um cigarro e perguntou ao soldado, algo receoso, mas ia morrer no dia seguinte, e perguntou: você tem fogo? O soldado olha para ele, desvia o olhar, diz: não, é só apenas um fogo. Eu tenho o hábito de fumar. E o soldado tenta olhar de novo, porque psicologicamente, diante de uma proposta dessa, a gente olha de novo. E ao olhar de novo, Exupéry tentou um sorriso, sorriu e embaraçou o soldado. Era jovem, muito jovem, e deixou o soldado em conflito com aquele sorriso. Afinal, ele ia morrer, é melhor sorrir. Sorriu. O soldado desviou o olho, olhou novamente, ele continuava sorrindo. Ele disse: sobe fogo. Ele tinha ordem para matá-lo, tinha ordem, inclusive, para não conversar com ele. Mas não custava nada. Retirou o isqueiro, acendeu, e ele começou a fumar enquanto conversava com o soldado. E tentou um diálogo, mas o diálogo era um monólogo, porque o soldado não respondia nada. Então, ele começou a dizer: você é pai? Você deve ser pai. É jovem, mas já deve ter família. Pois, quando você, hoje ou amanhã, sair daqui e voltar para a sua casa, beije e abrace seus filhos. Abrace seus filhos e lembrando de mim. Lembre-se que amanhã um pai não vai voltar mais à sua casa para abraçar e beijar os seus próprios filhos. Beije e abrace os seus filhos por mim. E diga aos seus filhos: hoje eu estou aqui abraçando vocês, mas hoje um pai não vai poder voltar à própria casa para abraçar e beijar seus filhos. Porque a grande verdade é que a minha diferença para você não é muita. Nós não somos tão diferentes assim. A única diferença é que você escolheu a coisa errada na hora certa. E eu escolhi a coisa certa na hora errada. Você escolheu obedecer ao totalitarismo de um biltre, de um ditador, de um déspota, na hora certa, onde ele parece dominar as forças armadas. E eu escolhi os ideais da democracia, da liberdade, os ideais dos direitos igualitários, mas escolhi na hora errada. Quando chegares amanhã, ou hoje mesmo em casa, abrace seus filhos e lembre-se de mim, que nunca mais voltarei para minha casa para poder abraçar meus filhos. A voz dele estava emocionada, mas depois de falar, ele percebe que o guarda estava chorando, as lágrimas sendo derramadas. E depois de alguns minutos, o guarda, algo ainda em conflito, retira o molho de chaves da cintura e dentro de alguns minutos libera-o e diz: vá para casa, volte para a sua família, abrace seus filhos e diga para eles que hoje um pai não vai voltar para a própria casa para abraçar seus próprios filhos. Exupéry achou que se tratava de uma piada, de uma anedota. Ele a liberou para que ele pudesse andar, para que ele pudesse tentar fugir, e ao fugir, ser fuzilado de costas. Ele olhou para o guarda, ainda titubeante, receoso, e ele disse: vai antes que eu me arrepende. Ele não tinha nada a perder, achou que ia receber metralhadas por detrás para que o guarda justificasse para aos seus superiores que o prisioneiro tentou se evadir, e naturalmente ele saiu, mas não houve fuzilamento. Ele voltou para casa e diz ele, em uma das suas declarações, que fez o mesmo. Abraçou seus filhos e diz: hoje eu abraço vocês em homenagem ao pai, que ele não vai poder voltar para a própria casa para abraçar seus filhos. Porque se hoje eu estou aqui, agora, abraçando vocês, é porque ele teve que sacrificar a própria vida diante do governo totalitário. Era a segunda vez que Exupéry passava por uma situação dessa natureza. Mas foi depois dessa ocorrência que ele se tornou famoso
comportamento bondoso, generoso, altruísta, de termos a gentileza, de não sermos tão complicados como é a vida adulta, de mantermos a simplicidade, porque é muito difícil ser simples e muito fácil ser complicado. É muito fácil ser complicado, cheio de ideias, cheio de teorias, e os complicados se confundem, porque é tanta teoria que acabam se confundindo. Daí Jesus foi sábio quando estabelece: bem-aventurados os puros e simples de coração. Ele não estava necessariamente fazendo apologia à ignorância cultural, mas é porque às vezes os intelectuais têm tantas ideias que se confundem com tantas teorias, porque a verdade é muito simples. Mas diante da impossibilidade de compreendermos a verdade, nos confundimos facilmente, nos atormentamos, nos criamos conflitos de maneira muito fácil. E Exupéry falava sobre a simplicidade do coração, da gentileza, do valor de uma boa palavra. E o Pequeno Príncipe, tornando-se um humanista depois disso, fazendo exaltação inclusive da vida, fazendo exaltação da vida e do viver, falando não apenas em O Pequeno Príncipe, mas em outras obras, da oportunidade que temos de amar, de sermos amados, da oportunidade de termos uma conduta que nos dê pacificação no coração, de sabermos valorizar as coisas importantes que são invisíveis aos olhos, como dizia o Pequeno Príncipe, valorizarmos o essencial, aquilo que não é concreto, que não é material, valorizarmos os afetos, valorizarmos as experiências que devem ser vividas intensamente, que dão júbilo, que dão alegria de viver, que dão plenitude, em detrimento daquelas que dão apenas sensação, que dão apenas gozo material, mas aquelas que dão emoções, que enriquecem o nosso sentimento, a nossa emocionalidade, o nosso mundo psicológico. Ele fala tudo isso e muito mais, dizendo que o viver bem, ou bem viver, seria essa conjugação de fatores, de tal forma para que a criatura seja uma pessoa saudável. Bem viver, saber viver. Que é difícil. Como a filosofia no passado elaborou teorias e teorias para tentar entender o que é viver bem na Terra. A filosofia ancestral estabelecia parâmetros nas suas escolas para que o indivíduo possa viver bem na sociedade, para que o indivíduo possa se conduzir buscando aquilo que filosoficamente era chamado de felicidade. Quantas escolas de filosofia, desde o atomismo grego, segundo o qual apregoava a matéria como sendo a única realidade, o átomo, Leucipo, Lucrécio e Demócrito, apregoava o átomo, o não divisível, segundo o seu conceito, que seria a estruturação de toda a vida. E quando o átomo se desagrega, com seus fatores, o vácuo e o movimento, a vida se desagrega com ele. O indivíduo aniquila a própria existência. Daí a vida era de natureza molecular, era a aglutinação de micropartículas, segundo o seu conceito, era matéria, e era necessário aproveitar a vida material. Surgiu então a escola hedonista, apregoada pelo Epicuro, filósofo grego, que estabelecia que já que a vida é matéria, é necessário gozar os prazeres, gozar os sentidos materiais, viver os instintos, as sensações, de tal forma que ficou célebre o carpe diem em grego, a ideia do prazer momentâneo, das sensações mais imediatas, dos vícios de toda sorte, porque depois, nada mais, depois não haveria nada. Para que se preocupar com o próximo? Para que se preocupar com o progresso? Se depois dessa existência nada mais continua. A ideia de que a vida só teria um sentido a partir do momento em que entendêssemos a morte. Todas as escolas filosóficas e os grandes pensadores, para tentar entender a vida, tiveram que primeiro estudar o mecanismo da morte. O que é que acontece na morte? O que é que acontece no fenômeno da morte? Para dar então um sentido ético, estético e existencial à própria vida material, à vida orgânica. E é assim que Epicuro estabelece o epicurismo, a filosofia epicureia, e mais tarde o hedonismo grego, que ficou muito conhecido, segundo o qual é necessário possuir, ter, porque aquele que tem, goza, usufrui dos prazeres daquilo que possui. Então a ideia da posse, do comprar, do reter, do possuir, para usufruir,
parte de nós estamos ainda nessa fase. Não evoluímos há 400 anos antes de Jesus. Ainda continuamos, alguns de nós ainda pior. Mas é a mentalidade que ainda cultivamos. Por outro lado, quando se percebia que as sensações têm um limite, principalmente as três sensações mais básicas do ser humano: o instinto do sexo, a reprodução; o instinto do estômago, a alimentação; e o instinto do sono, o repouso. São esses três instintos básicos que são heranças do processo antropológico de natureza animal que nós herdamos. Nós somos herdeiros desse atavismo, desses mecanismos básicos: reproduzir para preservar a existência, se alimentar para manter a existência, dormir, repousar para manter, prolongar a existência material através do repouso. Então, esses três prazeres, mecanismos que se derivam do instinto de conservação da vida, ainda fazem parte da nossa natureza. Então, o indivíduo vive para o estômago, vive para o sexo, vive para o sono, os três prazeres mais básicos que o hominal, o ser humano, herda dessas manifestações. E quando não é atendido nesses prazeres, agride, revolta-se ou deprime em algumas situações. A agressão externalizada ou a agressão internalizada através de um processo de depressão, pela revolta, pela rebeldia. São, portanto, manifestações muito claras dessa ocorrência do ser instintivo em quem predominam as manifestações mais primárias. E quando se percebe que a juventude grega, exorbitando nos prazeres, não era plena, era exausta, porque o organismo tem os seus limites, surgiu um filósofo para contrapor a essa ideia. Se contrapor a essa ideia, dizer que essa era uma ideia falsa, era um paradigma errado, e ele apregoava o contrário. Para viver-se bem era necessário não ter nada. Diógenes fundou a escola cínica, o cinismo grego. A ideia de que era necessário não ter nada. Ele próprio dizia: um homem feliz ele não tem uma camisa sequer para usar. E segundo as lendas, não se sabe se é verdade, vivia com um túnel, uma espécie de barrica, para apenas cobrir as partes íntimas, para cá e para lá. E às vezes era visto em Corinto, cidade grega onde ele viveu, em Corinto, com o túnel e carregando uma vela daqui para lá, à luz do dia. E perguntaram a ele por quê. Ele disse: porque eu estou tentando encontrar um homem com H maiúsculo, um ser humano verdadeiro aqui em Corinto, e ainda não encontrei. Contam as lendas, as tradições, biográficas ou não, que certa vez viram-no conversando com a estátua. E alguém falou: você está conversando com a estátua? Estou aprendendo com o silêncio dela a me calar diante de tanta estupidez da humanidade. Era Diógenes, o filósofo cínico. Conta-se que o próprio Alexandre Magno da Macedônia, o homem que conquistou o mundo na sua época, se fez discípulo de Diógenes. Porque Alexandre se admirava, principalmente com algumas situações exóticas, com algumas condutas exóticas, e quando ele invadiu Corinto, ameaçando destruir, ele ouviu falar que Diógenes morava lá, quem sabe onde é que estava Diógenes? Foram chamar, as pessoas com medo foram chamar, e Diógenes continuou tranquilo. E as pessoas disseram: Alexandre Magno da Macedônia quer falar com você, vamos lá. Se é ele que quer falar comigo, é ele que vem até aqui, porque eu não quero falar com ele. Mas ele vai destruir Corinto. Ótimo, é bom que a gente não fica do nada. Acaba logo com a cidade. Ele vai fazer um grande favor. Então era um comportamento estranho. E foram falar com medo. Alexandre Magno, que gostou, que estava acostumado a ser bajulado, e quando ouviu uma ocorrência dessa, ele até gostou, ficou mais admirado e foi conhecer pessoalmente. Narram as tradições que enquanto Diógenes, que vivia numa espécie de gruta natural, não tinha casa, uma gruta em Corinto, deitado, refletindo, Alexandre Magno se colocou na frente da gruta e ao entrar disse: Diógenes, eu sou Alexandre Magno na Macedônia, eu sou o conquistador da terra, a terra passa por mim e treme quando eu piso os pés, o mundo treme sobre os meus pés, eu conquistei o mundo todo e admiro você, tenho ouvido falar de você e quero fazer de você o meu braço direito, governarei o mundo com minha espada de guerreiro por um lado e por outro lado com seus sábios conselhos de filósofo. Diógenes levantou-se, se aproximou e empurrou e disse:
Senhor, não tire de mim o que não podes me dar. Voltou e deitou. Alexandre Magno estava surpreso, estupidificado com aquela situação, e começou a pensar o que ele não tinha, ou melhor, o que ele queria tirar de Diógenes que não podia dar a ele. E percebeu que quando ele estava na frente da gruta, se colocou na frente do sol, da visão do sol. Então, Diógenes queria ficar contemplando a visão do sol, e ele estava tirando a visão do sol. Era um filósofo especial. E ele dizia que era necessário não ter nada. O homem feliz é aquele que é despido de coisa nenhuma. Mas não necessariamente. Porque há pessoas que são desprovidas, mas continuam apegadas àquilo que não tem. Humberto Roden, notável pensador e místico, costuma dizer em uma das suas belas obras que existe o tormento da posse e o tormento da não posse. Há aqueles que têm apego pelo que têm, e aqueles que têm apego por aquilo que não têm e gostariam de ter. Então aqueles que não têm não necessariamente são plenos, porque alguns ficam em função daquilo que não possuem, em função daquilo que não alcançaram ainda, em função daquilo que não gozaram. Então vivem atormentados, em falta, em função da falta que ainda não conseguiram conquistar. Então não era também não ter. Não era nem ter, nem não ter. Um outro filósofo chamado Zenon de Sítio apregoava que a vida é sofrimento. Essa tese, aliás, é antiga. Buda, nas suas 4 nobres verdades, já havia estabelecido que a vida é sofrimento, mas de uma natureza diferente, com uma conotação para se libertar do sofrimento. E Zenão dizia: a vida é sofrimento, a vida é dura, tudo na vida são sofrimentos, porque mesmo a alegria de hoje é o sofrimento que vai chegar. Porque a alegria que eu vivo hoje é o sofrimento daquilo que vai passar, porque a alegria me diz que não vai ser para sempre. Até porque, muitas vezes, a alegria de hoje é a sensação da saudade de uma alegria de antes que eu já não tenho mais. E assim a vida é toda sofrimento, segundo ele. E é necessário, portanto, ter uma atitude estoica. Surgiu a escola estoica, o estoicismo grego. A ideia de ter uma postura dura, corajosa diante do sofrimento. E essa escola se tornou famosa. Inclusive Sêneca, no Império Romano, se tornou estoico. Várias personalidades do Império Romano, inclusive na época de Nero, eram da escola estoica. Mas não necessariamente torna a pessoa plena. A pessoa não vive bem, porque percebeu-se, principalmente na Grécia, que as pessoas que aderiram a essa postura eram pessoas totalmente vazias, atormentadas. Viviam na expectativa do sofrimento que deveria chegar. Viviam em tensão, perdendo a alegria de viver. Porque, ademais, se o indivíduo pode se preparar diante de um sofrimento físico, quem é que pode se preparar diante de um sofrimento moral? Uma traição, uma calúnia, uma agressão moral, um abandono, uma rejeição. Então são questões, são ocorrências que nós não podemos prever. Então, a colocação de dizer não também não facilitava, não solucionava. Sócrates, o pai da filosofia, à época, apregou uma filosofia diferente. Não é nem a postura estoica, nem ter, nem não ter, mas é ser. E Sócrates apregava a ideia de que é necessário ser. Seja tendo, seja não tendo, o indivíduo sendo, ele é feliz. Ele está bem consigo mesmo. E para o ser, era necessário um processo de educação do mundo emocional, do mundo das emoções, para que o indivíduo possa sintonizar com o seu eidos, o Deus interno. A ideia para conseguir transcender o logos, o mundo das ideias, de onde viemos e para onde retornaremos, na colocação socrática e mais tarde socrático-platônica. A ideia de que a vida verdadeira para Sócrates é indestrutível. E o indivíduo prossegue além da vida física com aquilo que ele é, e não aquilo que ele tem ou não tem, mas aquilo que ele é. E para alcançar essa plenitude no próprio mundo material, a única forma é ter um coração pacificado. Mas para ter um coração pacificado, seria necessário uma consciência tranquila. Mas para ter uma consciência tranquila, era necessário uma conduta correta. Através dessa lógica filosófica, Sócrates defendia a ideia de a conduta correta gerar consciência tranquila, que
vai desencadear um coração pacífico, um coração tranquilo. Essa ideia, portanto, essa tríade socrática não foi muito ouvida pela sociedade da Grécia, mas foi os rudimentos, as sementes básicas das éticas, ou da ética religiosa, moral, espiritual, que mais tarde chamaria atenção em várias tradições do mundo oriental, do mundo ocidental, para culminar no ápice com Jesus, o homem de Nazaré, que parece atualizar a filosofia socrática, com a sua maiêutica, com a sua inteligência, mas também disseminando uma filosofia que partia do princípio da imortalidade, do eidos socrático, mas ia além, falando de um Pai misericordioso, de uma suprema inteligência, que deve ser amor, em detrimento da conceituação judaica até aquele momento, que era o Deus justo, inclemente. Agora um Pai que suavizava a lei através do amor, e estabeleceu Jesus a ideia do amor como síntese dessa plenitude, do viver bem, e principalmente do bem viver. Então, Jesus estabelece o amor como sendo a síntese de toda essa ética antiga e, ao mesmo tempo, o coroamento de todas as colocações morais que até então se estabelecia e para o futuro, quando se acercavam dele, conforme nós lemos nos Evangelhos, principalmente quando ele narrou a parábola do bom samaritano, ou em outras ocorrências, quando ele vai dizer: não vim destruir a lei e os profetas. Ele não estava atacando o código de ética judiciário e religioso, porque o jurídico e o religioso em Israel se misturavam. As leis civis eram as leis do Torá, e os doutores da lei, portanto, os juízes do Sinédrio, eram autoridades civis e religiosas ao mesmo tempo, que interpretavam o Torá e regulavam os comportamentos e o funcionamento da sociedade do ponto de vista penal, do ponto de vista judiciário, do ponto de vista do direito. Então Jesus não atacava os regulamentos sociais, jurídicos da época e nem religiosos, dizendo: não vim destruir a lei. E os profetas vim dar cumprimento, vim complementar, vim desenvolver e obedecer, ao mesmo tempo respeitar. E em determinado momento, quando lhe perguntavam, várias vezes nós vimos no Evangelho, um fariseu se acercou dele para o tentar, porque o fariseu é que tinha acesso ao Torá, ao Antigo Testamento. E quando vinham com alguma pergunta, para tentar colocar ele contra a lei mosaica, a fim de levá-lo à prisão e à morte. Para o tentar perguntar qual é o maior mandamento da lei. Quantas vezes nós vemos isso? E Jesus, ao invés de responder, muitas vezes: o que é que está escrito na lei? Ou então perguntava: o que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O conceito de vida eterna que era tão caro, tão precioso aos judeus. E ele respondia: o que é que está escrito na lei? A obediência, para que não colocassem nenhum tipo de embaraço nas suas palavras. E as pessoas começaram a dizer, os fariseus diziam a lei. Ele disse: pois então, é isso que deves fazer. Mas devo dizer que se nós pudéssemos reunir toda a lei dos profetas, diria: amai a Deus acima de todas as coisas. Essa expressão não é única e exclusiva de Jesus. Na verdade, Moisés já havia dito isso no Decálogo. Já há várias referências em Deuteronômio, em Levítico, e várias situações, inclusive em outros livros de Samuel, a expressão amar a Deus, ao Pai acima de todas as coisas. Era por tudo conhecido. Jesus então diz: devemos reunir toda a lei, sintetizar toda e amar a Deus acima de todas as coisas. Ele estava reproduzindo o mandamento conhecido, porque a obediência a Javé, a Jeová, era conhecida. Mas ele deu um segundo mandamento, que é complemento desse: amar ao próximo como se ama a si mesmo. Inaugura uma nova mentalidade, que ele explica, não uma mentalidade totalmente nova, porque há algumas passagens do Antigo Testamento que falam: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas essa expressão, próximo, entre os judeus, era caracterizada por ser alguém da família. Quando se falava próximo entre os hebreus, era alguém da própria família, da própria consanguinidade. Então, o termo próximo aparece assim. Daí Jesus fala: ama teu próximo como a ti mesmo, e as pessoas se escandalizam. Ele estava utilizando em uma entonação do aramaico, que daria um outro significado: ama as criaturas como a si mesmo. E mais tarde, ele vai ser explícito, principalmente no Evangelho de Mateus, quando ele diz: amai os inimigos, fazei o bem às que vos perseguem, orai para aqueles que vos querem mal e vos caluniam.
a fim de receber a recompensa do Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol sobre os ingratos e sobre os gratos. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Os publicanos não fazem o mesmo, os judeus odiavam os publicanos, eram considerados pessoas de má vida. Então Jesus, e realmente se corrompiam na sociedade. Então Jesus cita os publicanos não fazem o mesmo? Não amam aqueles que são amados também? Se amais apenas aqueles que vos amam, emprestai apenas daqueles que esperai receber emprestado. Qual é o vosso mérito? As pessoas de má vida? As pessoas de prostituição, no sentido geral, também não fazem o mesmo? Os escribas e os fariseus também não fazem o mesmo? Quando a vós amai os vossos inimigos, fazem bem, aqueles que vos perseguem. Que proposta difícil! Que colocação que deve ter escandalizado a sociedade. E ele conclui dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque se o Pai faz o sol e a chuva para os bons e para os maus, faz a mesma coisa. Ele não estava dizendo para ter a mesma ternura apaixonada com todo mundo, mas devolver o mal com o bem, que é a grande proposta do cristianismo. Se até aquele momento parecia algo repetido ou algo conhecido do Torá, quando ele fala do amor àquele que nos quer mal, isso é, do bem devolvendo diante do mal, do perdão às ofensas, ele inaugura uma nova mentalidade. Uma mentalidade que é a mentalidade do bem viver. E no Sermão da Montanha, ele passa o discurso mais profundo que a humanidade já ouviu. Ainda é não compreendido totalmente por nós. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é a reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e puros de coração. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles próprios herdaram a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. E assim vai adiante. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei de mim o meu jugo, aprendei comigo, sou manso e humilde de coração. Se alguém te bater uma face, apresentar outra. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. É a não violência gigante. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Dai diante daquele que quer algo emprestado. E não resistais ao mal que vos queiram fazer. É claro que Jesus não estava divulgando a ideia de a gente querer apanhar, de a gente gostar de apanhar, de a gente colocar a nossa vida em risco diante de alguém que pode nos prejudicar. Dá a outra face, né? Ou dá a outra cara para apanhar. A face do mal, a outra face é a face do bem. Da outra face é da outra moeda. Isso é, devolver o mal com o bem. Não agredir diante da agressão. Não gera mais violência diante da violência, porque os violentos são desequilibrados. Então era a ideia que ele passava. Mas o que é que entendemos a mensagem dele? O que é que fizemos a mensagem dele? Ele mesmo sabia, quando várias vezes disse, que a sua mensagem ia ser lembrada futuramente. Só se lembra de algo que esqueceu. Está lá em João capítulo 14, em Marcos capítulo 13, e assim por diante. Várias ocorrências onde ele fala que a sua mensagem ia ser esquecida, que não entenderiam a sua mensagem e só futuramente compreenderiam. E assim por diante. E assim foi que aconteceu. As cruzadas, as guerras, o Santo Ofício, a intolerância religiosa, não obstante algumas estrelas que de vez em quando desciam à terra para chamar a atenção. Em 1623 tivemos uma dessas estrelas, Blaise Pascal, esse gênio pai da matemática contemporânea. Dizem os biógrafos que com 4 a 5 anos de idade ele interpretou as 32 proposições de Euclides na área da matemática. Sem livros, sem mestres, na área da geometria, muito difíceis, aliás, talvez por trazer a reminiscência de uma encarnação anterior, talvez sendo o próprio Euclides que voltava. Ou então, quando ele se torna com 10 anos de idade, Chateaubriand chega a dizer que é o maior gênio da história da França, porque ele sabia o grego, o latim, o francês e o inglês, sem ter aprendido aparentemente com ninguém. Esse gênio da álgebra, da matemática em geral, mas cristão eminente. Deu-nos tantos pensamentos do cristianismo, célebres pensamentos seus, que ele escreveu a respeito de uma visão libertadora do cristianismo em relação à intolerância religiosa da época. É dele a frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. E assim outras frases que ele encanta. Em uma das suas célebres colocações ele vai dizer: a humanidade do nosso tempo, poderíamos dizer do nosso tempo também, está diante de uma encruzilhada. De um lado, l'esprit de géométrie. De outro lado, l'esprit de finesse. De um lado, o espírito da matemática, da geometria, isso é, do raciocínio lógico,
tecnológico, pragmático, lógico-matemática. E de outro lado, o espírito da finesse, da gentileza, que poderíamos traduzir, da afabilidade. E ele dizia que era necessário integrar essas duas dimensões para l'esprit de cœur, o espírito profundo do coração, para a grande integração da sabedoria que une a inteligência e o amor, a afetividade, a gentileza. Mas tivemos outras personalidades, São Francisco de Assis, que iluminou a Idade Média, chamando a atenção da pompa da igreja diante da sua pobreza, que não foi ouvida a sua mensagem. Ou então, Santa Teresa d'Ávila, ou então os grandes pais da ciência que raciocinaram como René Descartes e outros que chamaram a atenção com seus pensamentos admiráveis. Ou então mais tarde, no século XVIII para XIX, Lacordaire, o notável religioso francês que foi excomungado porque pregava, como tantos outros cristãos, um cristianismo que não fosse um cristianismo totalitário, um cristianismo para a população, para o povo. O sacerdote deve falar a língua do povo e não o latim. É necessário interpretar a Bíblia para a população entender a liberdade de consciências, e foi perseguido pela intolerância. Lançou um jornal, L'Avenir, ao lado de outro companheiro seu, Lamennais, que também publicava seus pensamentos extraordinários em torno do cristianismo. E outras personalidades que chamam atenção. Ainda na França, São Vicente de Paulo, um pouco antes, na sua obra da caridade, que sensibilizou a cultura mundial, na sua pobreza, na sua abnegação. Ou então, ainda antes, na mesma França, Luís IX, o grande rei da França, abnegado, dedicado aos pobres, atencioso, não obstante uma época de cruzada, tentava ser equânime, bondoso, caridoso, canonizado pela Igreja Católica como São Luís. Ou outras personalidades como Fénelon, o grande filósofo, escritor humanista, religioso também, notável, que trouxe tantos pensamentos admiráveis, tantos pensamentos extraordinários. Ou então aqui na Bahia, 1823, quando ele desencarna Joana Angélica de Jesus, a abadesa, diante da independência do Brasil. Ou um pouco antes, Padre Manuel da Nóbrega, que também desencarna na cristianização do indivíduo primitivo, do indivíduo silvícola, para que ele pudesse também ser levado a ele, sem a intolerância de alguns inquisidores, sem a catequese violenta dos inquisidores, mas na suavidade de Jesus, ao lado do seu amigo, Padre José Anchieta, que mais tarde se reencarnaria como Frei Fabiano de Cristo, para levar o cristianismo à população silvícola. Esses espíritos notáveis que de vez em quando vinham à Terra se corporificaram em uma equipe grandiosa do mundo espiritual, para chamar a atenção em uma época considerada pelo filósofo Gustave Gillet, ou então pelo cientista Charles Richer, ou pelo filósofo tão conhecido Leon Denis, a época do espiritualismo moderno científico, quando letado turnantes, as mesas girantes e falantes, chamaram a atenção de Nova York, a princípio, em 1848, no dia 31 de março, mesmo dia que Karl Marx apresentava o materialismo histórico em Londres, para chamar a atenção através das mesas que batiam, que se movimentavam. Essas forças movimentavam mesas e cadeiras para chamar a atenção a respeito do fenômeno que foi estudado por vários sábios, para sensibilizar a cultura mundial. E o professor e pedagogo Hipólito Leão Denis Rivaio, que mais tarde adota o pseudônimo de Allan Kardec, começa a investigar de maneira filosófica, séria, para reunir várias mensagens dessas personalidades anteriores, porque através dos saraus que a senhora Perenezon dava, uma senhora famosa em Paris, em que meninas de 13, 12, 14, 15 anos que não tinham cultura nenhuma, porque há o sexo feminino na Europa, era proibido, inclusive, as escolas e a universidade na época, portanto eram meninos que não tinham cultura nenhuma, que erguiam as mãos sobre a mesa e através de um código, a mesa respondia em que cada número de batida representava o número correspondente da letra do alfabeto. E mais tarde foi desenvolvendo o fenômeno de colocar a cesta de bico de Vimy, que era uma caneta ou um lápis acoplado a uma espécie de cesta. As meninas colocavam as mãos em cima e uma força começava a mover a caneta ou o lápis. Mais tarde percebeu que a mesma força que dela se irradiava para mover, ela poderia segurar o lápis e aí ser impulsionada para aquela força sem a sua contribuição da vontade, escrevendo enquanto conversavam com pessoas, escrever de maneira mecânica, surgia a psicografia e várias mensagens de alto teor cultural, intelectual, espiritual, social, teológico, econômico, filosófico, vieram à Terra para chamar a atenção.
E as assinaturas Lamennais, Lacordaire, Fenelon, Pascal, Manuel da Nóbrega, que assina como Emmanuel, Sora Joana Angélica de Jesus, que assina como Espírito Amigo, São Luís de França, que segundo a tradição do mundo espiritual é o guia espiritual da própria França, que vem ao lado de Jeanne d'Arc, assessorado pelo Jeanne d'Arc, e outros que se comunicam para falar do cristianismo que Jesus viveu com seus apóstolos e restaurá-lo. Surgiam a doutrina espírita a 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec reúne essas mensagens em um livro chamado O Livro dos Espíritos, publicando uma nova era para a humanidade. E depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam a respeito de Jesus, interpretando as passagens conhecidas do Evangelho sob a visão do mundo espiritual. O céu e o inferno, para estudar as questões teológicas, a vida futura, como nos encontramos na vida futura, e mais tarde a Gênesis, para estudar o universo e a criação do universo na visão espírita. O Espiritismo traz de volta a mensagem de Jesus e explica coisas novas que Jesus não podia falar na sua época, não tinha condição de falar para a sua época, para chamar a atenção. E essa mensagem é naturalmente trazida para a cultura mundial, falando a respeito de quem somos nós, para onde vamos, por que sofremos, de onde viemos, as grandes questões filosóficas, para chamarmos a atenção a respeito da reencarnação, para dizermos que somos hoje o resultado do que fizemos ontem, e seremos amanhã a consequência do que façamos. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Quando agimos bem, o amor apregoado por Jesus, nós sofremos a consequência positiva daquilo que fizemos. Quando agimos mal, agredimos o patrimônio da lei, passamos a sofrer a consequência, não como um mecanismo de punição, mas como um mecanismo de reparação do mal que fizemos. Então aquele mal gera uma espécie de retorno para nós, onde devemos agora consertar aquilo que fizemos ao longo dos processos de reencarnação. Daí, o Espiritismo vem dizer, reproduzindo Jesus, o bem viver, que é diferente de viver bem. Viver bem é comer muito, ter muito dinheiro no bolso, mais nada. Mas o bem viver é ter uma vida rica de paz, de autorrealização, de ter paz consigo próprio, de conseguir silenciar, de conseguir parar, porque a consciência não acusa as coisas que estão em conflito em nós, porque procuramos trabalhar nosso mundo íntimo para melhorarmos cada vez mais, para corrigirmos as nossas imperfeições, para avançarmos. Daí, viver bem é uma coisa, bem viver é a proposta da doutrina espírita, para sermos saudáveis, moralmente falando, para que nós sejamos luz, como dizia Jesus, para que nós possamos praticar o bem, porque o bem que façamos é o bem que nos faz bem, porque o bem faz bem aquele que pratica, e o mal faz mal àquele que produz. Daqui o mal que nos faz mal é aquele que nós desencadeamos, porque o mal que me chega, se eu souber aprender com a experiência, é um grande bem. Quantos de nós não passamos por experiências dolorosas e depois, na hora não, porque na hora ninguém quer saber, mas depois nós passamos a perceber quão de bem nós vivenciamos, quanta coisa nós aprendemos, com quanta propriedade podemos falar de determinadas coisas, porque passamos na pele aquilo, com quanta autoridade nós podemos falar sobre o assunto, com quanta sensibilidade nós olhamos para o próximo, porque sofremos a mesma ocorrência. Então, desenvolvemos a sensibilidade, a maturidade emocional. Os espíritos bons são unânimes em dizer, se não houvesse a dor ainda, como uma forma de pedagogia na Terra, a humanidade estaria ainda na barbárie, na selvageria. Graças ao desconforto, a humanidade procurou uma vida melhor, inclusive do ponto de vista material. Avançou do ponto de vista humano, moral, espiritual. Jesus disse a mim, um amigo espiritual recentemente, em sessão mediúnica, Jesus, ele dizia ao grupo mediúnico, Jesus, meus amigos, nunca no Evangelho nenhum pediu nada. Nós não vamos observar Jesus exigindo, cobrando nada. Ele só fez um pedido: amar. Que amemos, porque o amor nos aproxima dele. O amor faz-nos avançar para Deus, para sintonizarmos com Deus, porque Deus é amor, como diz o evangelista João.